Olá, olá, querida equipe. Eu começo hoje com esse louvor. Eu comecei de uma forma diferente hoje, né? Porque o tema hoje para nós falarmos é paz com o espírito de João Batista. E foi esse louvor de Fernandinho que um dia, estando na minha cozinha, o Senhor falou comigo, e foi através dele que eu comecei a chorar, né? E o Espírito Santo começou a me tocar, me trazer lembranças, né, de porque eu estou nesse ministério, e eu queria compartilhar isso um pouquinho por você, né? Então, Deus hoje nos chama a assumir mais nossa posição no reino, com um entendimento mais profundo da nossa missão, né? E eu queria compartilhar um versículo em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 2. E enquanto você procura, eu queria dizer que quando falamos de criança, falamos de gerações. Diretamente, quando nós preparamos uma criança, nós impactamos a geração dela. Então é muito sério quando nós somos ministros, né? Como nós somos de crianças, pais espirituais, né? Deus nos chama a ser além de ministros, né? De professores, ministros que ministram o coração da criança. Deus nos chama a ser pais, pais espirituais. E nós já ouvimos muito de paternidade espiritual, né? Tanto de Deus para a gente e da gente para os nossos liderados. E hoje Deus traz um entendimento maior. Deus está chamando para essa geração sermos pais, né, com o espírito de João Batista. Eu levei um susto, né, quando Deus me deu essa palavra sobre o espírito de João Batista. E eu queria compartilhar com vocês. Deuteronômio capítulo 11 vai dizer assim, olha: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás a sua observância, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que não falo com vossos filhos, que não sabem e não ouviram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza e a sua mão forte e seu braço entendido. Olha, essa palavra é muito forte, porque ela diz, olha, eu não estou falando com vossos filhos, eu estou falando com vocês que me conhecem. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, você precisa, né, me conhecer. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer é que pais espirituais, eles conhecem a Deus. Viva uma vida diária com o Senhor, ou seja, não somente caminhe com o Senhor, mas pratique e viva aquilo que você está aprendendo. Pais espirituais conhecem o Senhor, conhecem a sua voz, conhecem seus feitos, conhecem quem Ele é, têm intimidade com Ele. Por isso que o Senhor lhe confia seus filhos para ensinar, para instruir, para guiar, né, para inculcar a palavra do Senhor, né? Pais que vivem, ensinam porque conhecem ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu acho muito forte, falar é uma coisa, mas viver é outra, né? Nós, como pais espirituais, nós temos que viver Deus em sua essência, né? Conhecê-lo na sua essência, conhecê-lo em quem Ele é na nossa vida, ter experiências com Ele. E isso é uma prática diária, diariamente, né? Para que nós possamos ensinar. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é: estude, aprenda, porque pais espirituais pagam o preço de aprender, de viver para ensinar,
Você pode dizer, ah, mas eu sou muito novo. Os adolescentes, né, os monitores que estão lá sendo pais espirituais, começando a sua carreira, né, no Ministério Infantil. E você pode dizer, eu sou muito novo para isso. Eu quero dizer que se você está nesse ministério, o Senhor está te capacitando. E por isso você precisa entender a sua missão. E você precisa viver experiências com o Senhor, para que essas experiências você a possa transmitir. Sabe, queridos, o filho imita o pai. Esse é o terceiro ponto. Pais precisam estar cheios do Espírito Santo, porque o filho vai imitar o pai, não tem como. Então, aqui ele vai dizer em Deuteronômio, ele vai dizer, olha, você precisa amar ao Senhor, você precisa guardar seus estatutos, suas ordenanças, seus mandamentos todos os dias. Não é o dia que a gente vai ministrar, é todos os dias que nós precisamos guardar os ensinamentos do Senhor e vivê-los. E hoje você saberá que falo não com seus filhos, eu falo com vocês, para que seus filhos ouçam a instrução. Sabe, querido, primeiro você precisa ser cheio do Espírito Santo. Primeiro eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo, porque pais espirituais geram filhos, crianças cheias do Espírito Santo. É isso que a nossa geração está precisando. Sabe, quando o Fernandinho falava assim, eu serei pai de multidões, eu serei pai desta geração, ele estava dizendo, olha, eu tenho visto crianças órfãs. Gente, o pior que há é crianças órfãs de pais, órfãs de referencial de verdadeiros cristãos, de verdadeiros filhos de Deus, daquele que ensine o caminho lado a lado, né? Que pegue da mão e caminhe junto. Sabe, sua criança precisa ter esse referencial de ser cheio do Espírito Santo. A Maria, né, da turminha de 4 e 5, ela estava me contando que o outro dia no culto, de manhã na live do culto, estava tendo louvor, e acho que o Mateus estava cantando no louvor, e o João estava gostando, curtindo o louvor, e de repente ele gritou, glória a Deus, e começou a falar em línguas. E ele começou a falar em línguas do jeitinho que a Maria fala, sabe? Aí ela falou, amiga, ela está falando igual eu falo. É claro, nossos filhos nos imitam. E seus filhos espirituais precisam te imitar. Então, quando você está ministrando, né? E você começa a falar em línguas na sua oração, nem que seja um pouquinho, né? Você está ensinando para a sua criança. Ela já está antenada, ela fala, opa, essa professora, essa tia, ela fala diferente, ela ora diferente, ele não vai saber dizer ela tem uma unção diferente, mas eu sinto Jesus diferente nela. Então, é isso que nós precisamos, gerar essa vontade, esse ser um professor que cheire vontade na sua criança, né, no seu filho espiritual, né, para que ele queira conhecer mais a Jesus, né? O outro ponto que eu queria falar com vocês é: leve sua criança a conhecer a Jesus. Seja o amigo do noivo. Pais espirituais são pessoas de confiança do pai. O amigo do noivo. Eles são leais, são verdadeiros, prepara o caminho para o noivo vir. E esse era o espírito de João Batista. Sabe, João Batista, ele foi o precursor de Jesus, né? E quando em Lucas, capítulo 3, quando perguntaram para João Batista, né, quem ele era,
Eu quero ler um pouquinho, vou me estender um pouquinho na leitura, mas eu quero que vocês entendam a essência. Depois eu quero que vocês estudem, porque eu não vou conseguir falar todas, né? Mas eu quero que vocês entendam a essência de João Batista e que vocês consigam pegar o pontinho que o Espírito Santo falou para mim e que eu quero tentar passar para vocês. Olha, em Lucas capítulo 3, versículo 3 diz: E João Batista percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos nossos pecados, para perdão de pecados. Sabe, queridos, a pregação de João Batista era: arrependa-se, peçam perdão pelos seus pecados. Como está escrito no livro da palavra de Isaías, o profeta: voz que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Sabe, era uma pregação precisa. Eu não vou entrar nos detalhes da pregação de João, porque não vai dar o tempo. Mas João pregava uma pregação precisa. Ele tinha uma identidade. Ele dizia: eu sou uma voz. Ele não tinha um título. Ele não dizia: eu sou João Batista, eu sou primo de Jesus, eu sou primo daquele que vai vir, eu sou primo do Messias. Não, ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Querido, hoje o Senhor está chamando vozes, não aquele que quer aparecer, não aquele que quer holofotes, não aquele que fala bonito. Precisa falar bonito para criança, né, gente? Por isso precisamos nos preparar, estudar, né? Mas nós precisamos ser conhecidos como aqueles que são a voz que clama. Você precisa ter uma voz. As suas crianças ouvem a voz do amigo do noivo. Eu já vou explicar quem é o amigo do noivo. Eles ouvem a voz do amigo do noivo e querem conhecer o noivo. Eles têm desejo de conhecer Jesus, ou eles só amam você, ou eles estão apaixonados. Não que eles não sejam apaixonados, porque crianças se apaixonam por nós, né? Eu recebo um monte de mensagem de crianças, e eu acho estranho, porque eu sou meio assim durona, né? Eu sou muito séria, mas aí eles pedem para a mamãe me mandar mensagens, e eu vejo isso como algo lindo, gostoso, né? Mas elas estão vendo Jesus? Essa sempre tem que ser a nossa pergunta. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele: raça de víboras. Gente, nós não precisamos falar raça de víbora, não, mas nós precisamos dizer as verdades. Estamos em tempo que nós temos que dizer que a mentira é mentira, que roubar é roubar, e que nenhum mentiroso entrará no reino do céu, que nenhum ladrão entrará no reino do céu. Nós não podemos dar voltas. A voz que clama no deserto, o amigo do noivo, é aquele que prepara a noiva adornada para se encontrar com seu noivo, e ele fala as verdades. Tem que ter jeito para falar a verdade? Sim, porque nós estamos lidando com criança, mas nós temos que, não podemos ocultar a verdade. Nós temos que chamar as coisas pelo nome que elas têm. Inveja é inveja, e isso é pecado. E João, ele traz essa palavra de santidade, né? E ele diz: olha, que lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima. Tem fruto que mostra o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que Deus pode fazer surgir filhos destas pedras de Abraão. Sabe? João Batista começa a dizer: olha, parem de ser religiosos. Vocês não vão ser salvos porque são filhos de Abraão. E eu quero dizer que nós devemos dizer às nossas crianças que a salvação vem através de Jesus, e não porque os pais deles são cristãos. Que eles precisam se ter Jesus no coração dele e cheirar esse desejo de ter Jesus, sabe? Não como uma religião, mas como algo verdadeiro. Por isso que Jesus tem que ser verdadeiro, como eu falei lá atrás. Verdadeiro em nós. Nós temos que viver Jesus para nós poder dizer. O povo, né, falava assim: o que devemos fazer? Perguntava a multidão. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê para quem não tem nenhuma. E quem não tem comida, e que tem comida, faça o mesmo. Sabe a live ontem da pastora Laudiciane com
com a psicóloga, esqueci, Vargas, né? Ela dizia isso, olha, estamos em tempo de que quem não pratica não vai praticar. Hoje é o tempo de você olhar o seu próximo e compartilhar. Jesus nos chama para sermos exemplo em tudo. Se nós temos 2 túnicas, dê para o outro que não tem. Se você tem comida, compartilhe com o outro. Ou seja, nós temos que ensinar as nossas crianças a praticar aquilo que elas estão aprendendo, porque elas estão com uma enxurrada também de palavra. E elas precisam aprender a praticar. Alguns publicanos também vieram para serem batizados e ele lhe perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre nada além do que não foi estipulado. Sabe, querido, é muito forte essa palavra, não posso me deter toda nela, né? Então João respondeu: não cobre nada além do que não for estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós? O que devemos fazer? Ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. O povo estava com grandes expectativas, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Nossa, parecia muito perfeito, né, gente? Para ser somente um profeta. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno de amarrar as correias desamarrar as correias da sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele começa a falar de Jesus, né? Que ele trará a pá em sua mão, a fim de limpar sua era e juntar o trigo com seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exaltava o povo e pregava a boas novas. E eu quero voltar a falar também em João capítulo 3, versículo 27, que diz: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado diante da noiva. Pertence a um... Ai, desculpe. Que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do seu noivo. Esta é minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem no alto, acima de tudo, aí ele termina, né? Então, eu quero dizer algumas coisas importantes aqui. João Batista, ele era o amigo do noivo. Naquela época, isso era muito comum. Vocês vão ver isso na história de Abraão, quando era para escolher a noiva, né, de Isaac, a esposa para Isaac, ele manda um servo, onde o seu senhor confiava muito nele. Era alguém que podia conhecer o noivo, era alguém íntimo da casa, e ele ia atrás da noiva, preparava a noiva, né, e ele falava bem da noiva, do noivo, né, ele fazia propaganda para a noiva do noivo, né, e nós somos hoje chamados os amigos do noivo, né, nós, assim como Deus chama João Batista, né, para ele ser o amigo do noivo, preparar o caminho para que Jesus venha, preparar aquela noiva, né, aquele Israel, para que Jesus venha e possa encontrar, né, esse caminho preparado. O Senhor hoje chama eu e você para que nós sejamos o amigo do noivo, preparemos a noiva de Cristo, e especialmente as nossas crianças, para que nossas crianças conheçam um Jesus verdadeiro, sabe, que através de nós, que nós também somos noiva, né, mas que nós nos tornemos o amigo do noivo no sentido de preparar o caminho para Jesus, sabe, queridos, tudo indica que Jesus está voltando. A gente sabe se vai ser hoje, amanhã, daqui a 10 anos? Não, mas os sinais já estão vindo. Jesus está voltando. E nós, como os pais espirituais dessas crianças, nós precisamos preparar elas para a volta de Jesus, para o encontro de Jesus. Então, eu queria falar algumas características de João Batista. Ele não viveu para ele, e sim para a sua missão. João colocou seu coração à aprovação daquele que o chamou. Ele não se vendeu às expectativas dos homens.
sabe? São pontos muito sérios, que eu não vou ter tempo de falar com vocês, mas eu quero que vocês estudem eles, sabe? Não se venda nas expectativas das pessoas, inclusive das suas, sabe? Vá para as expectativas que Deus tem para você dentro da sua missão. João sabia seu lugar. Eles lhe perguntaram, você é o Cristo? Você é Elias? Você é o Todo-Poderoso? Ele diz, não. Eu sou uma voz que clama do deserto. É importante que ele cresça e que eu diminua. Ele conhecia o seu lugar. Ele sabia que ele não era o noivo. Ele era o amigo do noivo. Ele estava preparando a noiva para que o noivo chegue. Sabe, queridos, muitas vezes nós corremos o risco de trazer os holofotes para nós. Lembrem-se, é importante que nós venhamos diminuir e que ele cresça através de nós. Que as crianças vejam Jesus através de nós. A voz que João pregoava era uma voz de santidade, arrependimento. E ele dizia, quem vem após de mim, eu não sou digno. Ele era humilde. E é nessa humildade que Deus trabalhava com ele. João capítulo 23, 23 vai dizer isso. João conta e diz, eu sou amigo do noivo. Queridos, Deus escolheu eu e você para sermos referência do caráter de Cristo. Pais espirituais que preparem o caminho do noivo sem holofote para ele e não para nós. João dizia, me alegro quando ouço a voz do noivo. Gente, que interessante, que forte esse versículo ali. Olha, esta é a minha alegria que agora se completa. O amigo do noivo que presta serviço ao noivo e quem o atende e o ouve, enche-se de alegria quando a voz do noivo vem. Gente, é a voz do noivo, né, que nós temos que ouvir e nos alegrar. Que é importante, né, quando a voz de Jesus fala mais alto que as nossas. Fala mais alto que as nossas vontades, fala mais alto que o nosso ego, que o nosso orgulho. Quando nós entendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Com arrependimento, com mudança de atitudes, né? E desejando a volta de Jesus. Sabe, queridos, se nós não desejamos a volta de Jesus, nós não vamos gerar crianças que desejem a volta de Jesus. Se nós estamos construindo casas, construindo mansões, né? Não estou falando, estou falando figurativamente. Se nós estamos construindo a nossa vida para essa terra, nós vamos estar tão arraigados que vai nos custar desejar a volta de Jesus. E com isso não quer dizer que nós não devemos ter casas boas, que nós não devemos nos casar, que nós não devemos ter filhos, que nós não devemos estudar. Com isso estou dizendo que nós temos que fazer tudo isso com um propósito. Acrescentar no reino dos céus. Sabe, tudo que nós viemos fazer, ela tem que contribuir para a nossa missão. Mesmo os nossos estudos, elas têm que contribuir para a nossa missão, porque os nossos estudos, eles nos levam a completar a missão que Deus tem para nós. Então, querida, com isso não quer dizer que você tem que ser um psicólogo, que você tem que ser um professor, porque você trabalha com criança. Não, eu digo que você tem que cumprir a sua missão e que você tem que ouvir e entender ela para você completá-la. E sim, que nós não devemos estar arraigados a essa terra. Nós não somos dessa terra, nós somos do céu. Nós vamos voltar para o céu. E Jesus está voltando. Apocalipse capítulo 19, versículo 7, ele vai dizer assim, olha, regozijemos nós. Vamos, alegremos-nos e vamos dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Queridos, nós somos a noiva de Cristo. Então, como noiva de Cristo, nós devemos nos aprontar. Nós precisamos preparar-nos para esse dia. Precisamos preparar as nossas vestes têm que estar limpas em santidade, adornada com obras para a eternidade. Sim, ele vai dizer, olha, se você tem 2 túnicas, dê uma.
Se você tem comida, compartilhe. Não cobre imposto além. Ou seja, isso é que nós levamos para o céu. Isso nos dá salvação? Não. A salvação é em Cristo Jesus. Mas isso são nossos adornos. Nós precisamos ter adornos espirituais, adornos eternos. Por isso, invista nisso, para que você possa, né, como pais que refletem a glória de Cristo, pai que reflete o caráter de Cristo, passar para seus filhos. Queridos, Jesus conta com você. É você que ele te chamou para esse ministério. É você que ele te chamou e te disse: olha, você vai ser um pai de multidões. Você vai transformar essa geração. É através da sua vida que eu vou fazer. O Espírito Santo está te chamando hoje. Pague o preço para que o noivo se alegre quando veja a sua noiva, né? Pague o preço para quando o seu noivo, que é Jesus, olha para seus filhos espirituais, que é a noiva dele, e ele diga: meu filho, você está fazendo um excelente trabalho, você está preparando a minha noiva desse jeito. E a noiva de Cristo são nossas crianças são a noiva de Cristo. Prepare elas, sonhe com elas, jejue por elas. Sexta-feira é o nosso dia de jejum. Jejue pelas suas crianças, seus filhos espirituais. São filhos que Deus deu. Eu quero te dizer para você, adolescente, mesmo que você é tão novinho, são filhos espirituais que Deus te deu. Sabe, você está nesse rebanho, né, de Ministério Kids para você se consagrar, se preparar, ser pais espirituais com o espírito de João Batista, que vão pregar santidade, arrependimento, mudança de atitude, mas que vão pregar a volta de Jesus. Prepare o caminho para a volta de Jesus para suas crianças. Prepare o caminho para você e para suas crianças. E eu quero fechar com uma oração, né? E eu vou colocar o Fernandinho, porque embora essa palavra, né, eu não tirei toda dela, mas eu quero dizer que sim, que foi através da vida dele que o Senhor falou comigo. E enquanto eu oro, eu quero colocar, e eu quero te quando eu terminar essa ministração, por favor, coloque esse louvor e comece a ouvir e deixa o Senhor Jesus ministrar em seu coração aquilo que eu não consegui ministrar, que o Espírito Santo te ministre, sabe? Que você seja ministrado por ele e que você possa mesmo dizer se esse chamado, que você decida, né, ser pai com o espírito de João Batista, aquele que prepara o caminho para que Jesus possa voltar. Amém? Olha que missão maravilhosa. Essa é a nossa missão. Oh, aleluia, preparar o caminho para o mestre voltar. Que lindo. E ele vai vir nas nuvens, nessa sexta-feira, né? Vai ser a ministração da volta de Jesus. E eu me alegro tanto em saber, né, que Jesus vai voltar e que nossas crianças, elas não estão perdendo, elas não estão perdidas nisso. Nós vamos anunciar a volta de Jesus para elas. Amém? Vamos orar? Pai, nessa tarde, Senhor, eu creio que nós tocaremos em muitas gerações. Senhor, eu quero dizer com essa equipe, nós seremos pais de multidões. Nós somos, Senhor, pais de multidões. Senhor, nós queremos nos colocar e dizer: conta conosco. Nós queremos ser o amigo do noivo. Nós queremos que o Senhor conte com a gente. Senhor, nós dizemos nessa tarde: eu sou pai de multidões, eu vou transformar essa geração, eu vou fazer a diferença, Senhor, eu vou pagar o preço, Senhor, para que essas crianças possam ver o caráter de Cristo em mim, para que elas possam ver o caráter de Jesus estampado, Senhor, nas minhas atitudes. Senhor, eu oro pela nossa equipe, o Ministério Infantil Kids, da Igreja Batista Filadélfia. Eu oro pela nossa pastora Vivi. Eu clamo que o Senhor revista ela com seu poder, que o Senhor revista ela com unção especial. Nós coordenadores, nós professores, nós monitores, nós do apoio, Senhor. Cada um de nós que faz alguma coisa, Senhor, nesse ministério.
Senhor, nós dissemos que nós somos a geração, Senhor, de João Batista, que preparará, Senhor, essa geração de crianças, Senhor, para a tua volta. E elas estarão preparadas, porque nós faremos o nosso trabalho com excelência. Nós faremos esse trabalho cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, nós temos a direção do Senhor. E o Senhor nos dará, Senhor, as estratégias que nós vamos precisar. As estratégias para alcançar o coração de cada criança. Eu oro, Senhor, para que hoje, Senhor, cada um de nós seja, Senhor, impulsionado, Senhor, que cada um de nós venha desejar, Senhor, ardentemente cumprir a sua missão como pais, sim, como pais que velam pelos seus filhos, como pais que conhecem o Senhor, como pais que têm experiência, Senhor, intimidade com o Senhor, como pais que ouvem a tua voz, como pais que assumem a responsabilidade, Senhor, de serem um referencial para essas crianças. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor conta conosco, e nós dizemos sim ao Senhor nessa hora, e te agradecemos por contar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Feche essa ministração ouvindo e sendo ministrada, em nome de Jesus. Amo vocês. Nos encontramos nas nossas coordenações online, pelo Zoom. Estamos juntos. Amo vocês.